Mais uma vez, graça e paz, família IAP do Parque. Agora estamos aqui para a nossa reflexão. O momento agora de a gente refletir um pouco sobre a palavra do Senhor e o que ela tem para nos dizer. E para isso, eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, Gênesis 3. Nós vamos ler o versículos 7, 8 e 9 de Gênesis 3. A gente vai falar um pouco aqui sobre o Deus que chama, né? Esse Deus revelado nas Escrituras Sagradas aqui, o Deus que nos chama. E para isso, a gente vai ler aqui Gênesis 3, versículos 7, 8 e 9. Diz assim a Sagrada Escritura em Gênesis 3, versículos 7, 8 e 9, em nome de Jesus. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Versículo 9, novamente, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhes: onde estás? Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua revelação, pela Tua vontade revelada nas Escrituras, Senhor. Obrigado porque desde o princípio dos tempos o Senhor nos chama, Senhor. Apesar dos nossos erros, dos nossos defeitos, das nossas quedas, o Senhor tem nos chamado para a sua aliança, tem nos chamado para o seu propósito, tem nos chamado para a sua maravilhosa e graciosa redenção no amado Jesus Cristo. E por isso nós somos gratos. Nos mostra aqui nas Escrituras, Senhor, através da sua palavra, como o Senhor tem nos chamado e como esse chamado, Senhor, ele acontece de fato nas nossas vidas. Isso é que eu te peço. Abençoa-nos, abre o nosso coração e a nossa mente para poder receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse aqui uma vez já numa escola bíblica que a Bíblia poderia muito bem ser chamada, né, ter o nome e o título de O Deus que Chama. Eu acho que esse seria um bom nome, um bom título para as Sagradas Escrituras. O Deus que Chama. Porque se você olhar a narrativa bíblica, desde o Gênesis ao Apocalipse, existem várias e várias mensagens, vários textos, várias histórias. Existem muitas narrativas ao longo de toda as Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, muitas histórias, muitos reinos, muitos homens de Deus, muitos homens que não eram de Deus, muitos acontecimentos. Mas, se a gente pegar na metanarrativa, ou seja, na narrativa principal do texto bíblico, o que a Escritura nos mostra é um Deus que continuamente tem chamado o homem, tem iniciado o diálogo e a conversa com o homem. Mesmo com o homem caído, mesmo com o homem que se desviou dos seus caminhos e das suas palavras e foi através de suas próprias vontades e trouxe para si mesmo desgraça, corrupção, promiscuidade e morte em decorrência do pecado, mesmo assim, Deus tem continuamente nos chamado. É isso que a gente consegue observar da narrativa bíblica. Desde o Gênesis, a gente consegue ver Deus sendo santo, Deus habitando na luz inacessível. Ele ainda assim, na sua santidade, continua desde o começo, desde o Gênesis, como lemos, chamando o homem para um relacionamento. E isso é o que nós lemos aqui no Gênesis, isso é o que nós vamos ler, ou pelo menos relembrar da palavra de Deus ao longo dessa mensagem aqui. Nós vamos trazer aqui exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus e de como esse chamado, de alguma forma, diz alguma coisa para a gente hoje. O que esse chamado revela para mim e para você ainda hoje, ainda na nossa vida cotidiana e moderna, como Deus tem se revelado para nós e a nós, esse Deus que chama. Antes disso, da gente
propriamente entrar nos exemplos e também entrar no exemplo do próprio Adão e de Eva aqui relatado nesse início aqui do livro de Gênesis, a gente precisa compreender que tudo que Deus faz, tudo que Deus fez por nós e para nós, é uma manifestação da sua graça. Por vezes, a gente costuma pensar que a graça de Deus é revelada, é demonstrada, é concretizada apenas e tão somente na obra redentora de Cristo. E com apenas, eu não estou, obviamente, diminuindo a obra do Senhor, que é a obra da redenção, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que a graça de Deus não é exclusivamente vista na obra da redenção. Mas tudo que Deus fez e continua fazendo por nós é uma revelação da sua graça. Se pensarmos que na eternidade Deus decidiu por si mesmo, sem que ninguém fosse o seu conselheiro, sem que ninguém opinasse, sem que ninguém pedisse, Deus foi lá e criou o universo como nós conhecemos. Criou Deus, o planeta e tudo que há nele de forma a propiciar a vida humana. Ele fez isso por graça, porque não precisava. Não tinha nenhum credor, ninguém que cobrasse a Deus de algum ato dele, mas ele livre e espontaneamente, através da sua vontade que é boa, perfeita e agradável, criou tudo o que existe e criou de forma a propiciar a vida aqui nessa terra. Então a sua vida, a minha vida, a criação de Deus, é um ato da graça dele. Ter feito o mundo tão belo, com tantas maravilhas, é graça de Deus. Ter feito o homem, a mulher, e nós podermos desfrutar da companhia uns dos outros, é graça de Deus. E nós podemos compartilhar dessas nossas companhias e nos comunicar através da palavra e da linguagem que Ele mesmo criou. Deus fez tudo pela sua graça. E uma manifestação extraordinária da graça dele é que através das coisas criadas, Ele se comunica com o ser humano. Através do idioma, do meio de comunicação, da linguagem humana que o próprio Deus criou, ele se utiliza dela para justamente conversar e dialogar conosco. É impressionante pensar que um Deus que é soberano, que é transcendente, que é totalmente distante e separado da nossa realidade, ele escolhe criar o ser humano, criar um meio de comunicação e, através desse meio de comunicação, conversar com a gente. Porque se Deus fosse se comunicar como Ele é, talvez nós nunca o conheceríamos. Não teríamos a capacidade cognitiva e intelectual de compreendê-lo. Mas Ele desce ao nosso nível, não de forma pejorativa, mas de forma pedagógica. Ele desce, se inclina à nossa forma e fala a nossa linguagem, para que nós conheçamos segundo a proporção daquilo que Ele quer se revelar. E é através dessa linguagem, é através dessa comunicação que Deus nos chama. É através dessa linguagem e dessa comunicação que Deus chamou inicialmente Adão e Eva. A gente observa o relato do Gênesis e vê que Deus criou tudo muito bom. Ele olhou para tudo que tinha feito e eis que era tudo muito bom. E colocou o homem e a mulher num jardim no Éden, um lugar de delícias, para que eles desfrutassem da companhia um do outro, para que eles desfrutassem de tudo que Deus criou para eles e que desfrutassem, acima de tudo, da companhia do Criador. E Deus ia até o Éden rotineiramente para se comunicar e se relacionar com o homem, para estabelecer ali um laço, um relacionamento de amizade, um relacionamento ali de pai e filhos, para que isso fosse o costume, para que nós nos relacionássemos com Deus dessa forma. Mas, infelizmente, Adão e Eva, que conheciam a Deus, que tinham um relacionamento com Deus, quebraram essa aliança. Existia uma paz que era pré-existente entre os homens e entre Deus. Mas o homem, através da lei de Adão e Eva, que foram os nossos representantes, eles quebraram essa aliança. Eles desfizeram essa aliança e se tornaram inimigos de Deus.
desobedecendo aquilo que Deus propôs. Não seguindo os conselhos de Deus, mas seguindo a sua própria vontade e o seu próprio coração, contrário à vontade de Deus. Então, o homem se volta contra Deus, vira as costas para ele, e tudo que ele tinha feito e aconselhado e criado, e o homem abre mão deste relacionamento com Deus e caminha em direção ao pecado. E traz para si corrupção, traz para si culpa e morte, que é a consequência do pecado. E não só isso, traz a separação entre Deus e o homem, que é a morte espiritual. Então o homem se coloca nessa posição, sendo representados ali por Adão e Eva. Mas Deus, por sua imensa graça e misericórdia, insiste no relacionamento com o homem. Diferente do que acontece nas relações humanas, em que aquele momento de paz é quebrado por uma briga, por uma discussão, por um momento de raiva, a reação natural do ser humano é o quê? É se calar. É não conversar mais, é virar as costas, é encerrar aquela amizade, encerrar aquele ciclo e seguir a vida. E nunca mais retomar o diálogo com aquela pessoa que teve a intriga. Infelizmente, isso é o que acontece, isso é o que a gente vê comumente. Então, pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais, irmãos que não têm mais um relacionamento, irmãos de carne e sangue, irmãos também da fé, infelizmente. Marido e mulher que ficam sem conversar e sem se falar, porque quebra essa paz que existia, e a reação primeira é encerrar o diálogo. Infelizmente, isso é o que acontece. Amizades desfeitas, porque as pessoas não querem mais conversar e não querem mais dialogar por conta dos problemas que tiveram. Imagine se Deus agisse dessa forma, logo aqui no começo. Ele olhasse para o homem e pensasse, bom, já que decidiram por seguir o seu próprio caminho, vou virar as costas e não mais vou conversar com eles. Não mais vou me aproximar deles. O que faríamos nós? Não teríamos como construir uma escada, uma ponte e chegar até Deus. Não conseguiríamos chegar até Ele e tentar remediar a situação. E tentar, de alguma forma, consertar o erro que fizemos. Não poderíamos. Mas Deus, como diz no versículo que lemos, chamou Deus a Adão. Porque Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus que chama. E é interessante a gente observar que Deus chama a Adão, e a primeira coisa que Deus pergunta é, Adão, onde você está? Por que Deus, sendo onisciente e soberano, certamente sabendo onde Adão e Eva estavam, começa com essa pergunta tão simples? Onde você está, Adão? Se Deus sabia onde ele estava. O que Deus está fazendo aqui é chamando mais uma vez Adão para o diálogo. Está apresentando para ele uma pergunta simples, da qual ele saberia responder, se assim o quisesse. Deus tenta propiciar e deixar a situação mais favorável possível ao diálogo, para que as coisas se consertem e se resolvam, porque o Deus das Escrituras é um Deus que chama. Então ele chama novamente Adão, e ele poderia muito bem começar a conversa já acusando Adão dos seus erros, mostrando as consequências do pecado, apresentando desde logo a pena que seria a morte. Mas não, Deus chega conversando, chega fazendo uma pergunta simples a Adão, porque Adão já conhecia Deus antes. Poderia simplesmente responder à pergunta de Deus e continuar o diálogo. Mas essa iniciativa é sempre graciosamente feita por Deus. É Deus quem inicia o diálogo, é Deus quem inicia a conversa, é Deus que nos chama. E o que essa história de Adão, ela pode nos ensinar? Ela nos ensina que eu e você, mesmo que agora, talvez aí na sua realidade, no seu contexto, você esteja distante de Deus, esteja distante daquele Deus que você conhecia, que você dialogava, que você tinha um relacionamento, que você tinha em comunhão com os irmãos, um relacionamento com esse Deus, mas que por alguma forma, por algum motivo, você se distanciou de Deus e virou as costas para Deus.
E talvez isso tenha acontecido de um momento e isso não se retomou mais. Você não voltou mais ao relacionamento com Deus. Pode ser que isso tenha acontecido há muito tempo ou há pouco tempo. Não importa os motivos, não importa o que aconteceu. Não importa as más decisões que nós tomamos, que você tomou e que eu já tomei na vida. O que importa, e que o exemplo de Adão nos ensina, é que Deus continua nos chamando. O mesmo Deus das Escrituras que chamou Adão, mesmo depois do pecado, depois da desobediência, é o Deus que ainda nos chama, que ainda chama você aí onde você está. Não importa se você tenha caído em um pecado muito grave aos nossos olhos, ou que você tenha cometido pequenos deslizes, que você esteja 1, 2 anos ou há 2 semanas longe de Deus. O que importa é que não importa o que você tenha feito ou o tempo que você esteja distante de Deus. O que importa é que este é o período favorável para Deus e que Deus continua te chamando para um relacionamento com Ele. Deus continua te chamando para o retorno à casa do Pai. Deus te continua te chamando para aceitar a obra redentora de Jesus Cristo, para que Ele salve você e a sua família. Porque Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus que chama. Um outro exemplo que a gente tem nas Escrituras é o exemplo de Abraão. Abraão, talvez diferente do que aconteceu com Adão, porque a princípio Adão já conhecia Deus, já sabia quem era o Deus verdadeiro. Mas Abraão talvez não. Abraão foi chamado de uma terra idólatra, de um contexto idólatra. A sua parentela não conhecia Deus, o seu contexto não conhecia Deus. Abraão possivelmente conhecia e talvez até prestava culto, ou talvez cultuava outros deuses que não o Deus verdadeiro. Abraão não conhecia o Deus revelado para Adão. Abraão ainda não conhecia esse Deus. Mas mais uma vez, Deus vai até aquele lugar. Deus vai até aquele homem que até então não conhecia o Senhor e o chama. Porque Deus é um Deus que chama. Então ele chama Abraão da sua terra, da sua parentela, do seu contexto social, da sua cultura, da sua idolatria, dos seus erros, dos seus vícios, daquilo que ele fazia que era contrário à vontade de Deus e de um Deus que talvez ele não conhecia. Então Deus o chama. Deus chama Abraão para dentro do seu propósito. Deus chama Abraão para iniciar uma caminhada com Deus, para que através de Abraão os propósitos de Deus se cumprissem, mesmo que ele não o conhecesse. É isso que diz o relato da vida de Abraão. E o que eu aprendo também aqui da vida de Abraão é que se talvez você, ou talvez eu, não tenhamos esse exemplo de Adão, alguém que já conhecia Deus, talvez sejamos aquele que pouco conhece de Deus, pouco conhece das Escrituras, pouco conhece do Deus revelado na Bíblia. Mas ainda assim, apesar do nosso contexto, apesar da nossa cultura, apesar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, apesar do nosso estilo de vida ser talvez contrário à vontade de Deus, Deus nos chama assim mesmo. Nos chama para uma vida nova, um renovo. Deus nos chama, e às vezes a gente canta, às vezes a gente louva a Deus com hinos ou com frases dizendo, eu entrego o meu coração a Deus. Como se o nosso coração fosse algo bom e precioso para se entregar a Deus. Mas o que a Escritura diz é que do nosso coração é que procede todas as coisas, as promiscuidades, a maldade. O que na verdade Deus propõe e Deus nos chama é para que nós entreguemos esse coração corrupto para que Deus o jogue fora e nos dê um coração novo. Um coração que aos poucos vai bombear o sangue de Cristo para todo o corpo e aos poucos sejamos parecidos com Jesus Cristo. Então, se você talvez não conhece a Deus, não conhece minimamente o Deus das Escrituras, saiba que esse é o momento propício, saiba que esse é o momento favorável que Deus também te chama. Chama você para esse relacionamento. E às vezes, não só aqueles que estão de fora desconhecem totalmente a Deus. Às vezes aqui dentro da igreja mesmo. Nós estamos aqui às vezes há 1, 2, 10 anos e mal conhecemos ao Deus que a gente diz servir.
A gente mal conhece através das Escrituras, não sabe quem Ele é, não sabe quais são os seus propósitos. Mas o Deus aqui revelado aqui através da vida de Abraão é o Deus que vai nos chamar para que nós o conheçamos intimamente e para que sejamos conhecidos por Ele. Quanto mais conhecermos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. E esse conhecimento, esse ciclo de conhecimento de Deus vai cada vez mais nos afastar do velho homem, dos nossos vícios e pecados e nos trazer para mais próximos de Deus e da sua vontade. Eu poderia citar aqui muitos outros exemplos de como esses exemplos se encaixam na nossa vida. Nós temos, por exemplo, o chamado sobrenatural de Moisés, que estava ali levando a sua vida ali tranquilamente, em Deus o chama de forma sobrenatural para o seu propósito, para os seus caminhos e para a sua vontade. Nós poderíamos ver também Samuel sendo chamado por Deus, ali enquanto ainda talvez muito jovem, talvez ali um tanto quanto ingênuo ainda, é chamado por Deus por diversas vezes para atender o seu chamado. Nós vemos também Isaías sendo chamado por Deus, Isaías que vem de um povo, de um contexto religioso, mas compreende o quão distante ele estava de Deus. E todos esses exemplos nos mostram que não importa a classe social, não importa a idade, se novo, se mais velho, se jovem, não importa o gênero que nós sejamos, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja num contexto religioso, seja num contexto secular, o que a Bíblia nos mostra é que Deus chama indistintamente, indiscriminadamente. Deus chama a todos a sua graça salvadora. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui para a gente caminhar para o nosso encerramento, a gente tem o exemplo da pessoa de Cristo. Nós vemos ali na pessoa de Cristo, na sua obra redentora, que ela é planejada pelo Pai, executada pelo Filho amado Jesus Cristo e efetivada na vida das pessoas através do Espírito Santo, nós vemos ali como um último chamado de Deus. Não último no sentido de que acabou, mas último no sentido de suficiente. É o chamado que se consuma ali com a obra redentora de Jesus Cristo. Porque ele não somente apresentou ali, ao longo das Escrituras, a forma como o pecado seria redimido, mas ele mesmo se fez como cordeiro. Ele mesmo se colocou em nosso lugar, levou a nossa culpa, levou os nossos pecados sobre ele, para que através dele, da sua obra redentora, nós fôssemos redimidos e justificados e santificados no amado, para que estejamos aí em um relacionamento com Deus. É um chamado da parte de Deus concretizado em Jesus Cristo. A cruz de Cristo grita, chama você e a mim, todos nós que somos pecadores, a nos achegarmos diante dele, através da sua graça e da sua misericórdia, porque o Deus das Escrituras é um Deus que chama, e é um Deus que continua chamando hoje. O sacrifício de Cristo deixou o tempo propício. Ele refreou a ira de Deus, que era sobre nós, mas foi sobre ele, sobre Jesus Cristo. Ele desviou a ira de Deus, que era sobre nós, em Jesus Cristo. A morte que era para mim e era para você, e a separação que era para acontecer entre nós e Deus, ela foi ali eliminada por Jesus Cristo. Porque agora, através dele, do seu sacrifício, nós temos acesso ao Pai. Um Pai que continua te chamando. Um Pai que nunca deixou de ser o seu Pai. Um Pai que continua convidando os seus filhos para estar na casa dele, para estar em comunhão com a família dele, para fazer parte do corpo de Cristo. Então essa é a mensagem, a reflexão que eu tenho para você hoje, ou para você em qualquer outro momento que estiver assistindo essa mensagem. Deus das Escrituras é o Deus que chama e é o Deus que continua insistentemente chamando a gente para a sua obra redentora. Então,
eu quero encerrar essa mensagem com esse convite. Deus está te chamando. Deus está te chamando para que você saia dessa vida longe dele e venha ter essa vida plena na presença do Senhor, na presença do Pai, porque Deus continua te chamando. Que Deus te abençoe.